Vídeo de hoje do canal do Nicola para repercutir sobre um pupilo de Rogério Ceni que pode pintar no Morumbi em 2022. Vou falar também sobre o Atlético Mineiro muito perto da final da Copa do Brasil, bastidores da vitória contra o Fortaleza e detalhes financeiros da passagem para a decisão. Bora falar também sobre o Flamengo e Renato Gaúcho, que passou a ser contestado por parte da torcida e também por jornalistas rubro-negros. Vou falar ainda sobre o Palmeiras. Tem novidades sobre uma dívida astronômica do Cruzeiro com o goleiro Fábio. Bora falar para finalizar a respeito de Mano Menezes e a possibilidade dele ir para o Fluminense, além de Edilson Capetinha, demitido da Band. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 8 horas da noite, todo mundo convidado, beleza? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E na 1xBet é super fácil apostar, vou deixar no comentário fixo um link, você vai pegar, entrar no site da 1xBet e escolher o jogo que te agrada mais. Separei duas opções para essa quinta-feira. 1h45 da tarde tem Lazio e Olympique de Marselha. Confronto da Liga Europa, o Olympique é o time treinado por Jorge Sampaoli. A vitória da Lazio está pagando R$ 1,85 para cada real apostado. Já o empate pagando 3,84. A vitória do Olympique de Marselha é considerada zebra, R$ 4,58. Pouquinho mais tarde, às 20 horas, tem Internacional e Red Bull Bragantino, jogo do Campeonato Brasileiro. A vitória do Inter pagando R$ 2,01, o empate pagando R$ 3,50, enquanto o triunfo do Red Bull Bragantino vale R$ 3,78. Não se esqueça de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do primeiro depósito. E o apostador iniciante que perder suas apostas lá no 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre Edilson Capetinha, que foi demitido da TV Bandeirantes. Informação divulgada no início da madrugada dessa quinta-feira pelo jornalista Flávio Rico. Ele informou que o Edilson, depois de colecionar problemas com várias pessoas da casa, acabou levando um pé na bunda. O Edilson Capetinha que colecionou problemas, por exemplo, com o Neto e o Veloso. A primeira participação mais efetiva dele foi nos Donos da Bola, mas ele acabou se estranhando especialmente com o Veloso, o Neto também não gostou e o Edilson acabou deixando o programa, indo trabalhar no programa da Renata Fã. Algum tempo passou, as rusgas parecem não terem diminuído e o Edilson acabou sendo convidado a se retirar. Vale a lembrança de que recentemente a Band contratou Edmundo, ex-comentarista dos canais Fox Sports. O Edmundo vai participar de uma série de programas, além de transmissões de jogos na TV Bandeirantes e na rádio. Bora falar agora sobre o Fluminense e a busca do tricolor por um técnico para 2022. O Marcão atua como interino, é defendido por boa parte do elenco, embora na diretoria e entre torcedores há muita contestação em relação ao trabalho do Marcão. Entende-se que ele não tem muito repertório tático e o Fluminense costuma repetir erros de forma sistemática. Pois bem, Mano Menezes é o preferido, de acordo com o site torcedores.com, da atual ala que comanda o Fluminense. Você acha que seria uma boa? Nada a ver com o estilo de jogo do Marcão, técnico que não tem colecionado bons trabalhos em suas últimas passagens no futebol brasileiro, está desempregado recentemente, foi demitido do Al Rayyan da Arábia Saudita. Tenho dúvidas se o Mano Menezes seria o nome ideal para o Fluminense na próxima temporada. Até porque o Flus é hoje um dos clubes que mais atuam com atletas das categorias de base e o Mano não tem um histórico de utilização desses meninos. De qualquer maneira, vou tentar contato ao longo da quinta-feira com o Mário Bittencourt ou com o Paulo Angione para tentar trazer mais novidades. Queria saber a opinião de vocês, usem o espaço para comentários para dizer o que vocês pensam sobre Mano Menezes no Flu. Quero falar agora sobre o Palmeiras para contar que Renan, zagueiro dos mais valiosos do atual elenco do Verdão, acaba de se mudar de empresário. Ele fechou uma parceria com o Diogo Silva, que é dono da Web Soccer.
Diogo Silva que tem papel bem importante nas categorias de base do Palmeiras. Além do Renan, que hoje já atua no time principal, ele conta com mais 10 atletas da base. Separei os principais, aqueles jogadores com mais moral. Fabinho, volante que chegou a disputar 8 partidas no Campeonato Paulista, o Mateuzinho, goleiro do Sub-20, o Naves, zagueiro também do Sub-20, Thiaguinho, lateral direito, o Bruno Menezes, meia, o Breno Cascar do meia, todos esses do Sub-20, o Bruno Lima, volante do Sub-17, o David, atacante do Sub-17, o Gustavo, lateral direito do Sub-17, tem o Riquelme, atacante do Sub-15, esse menino tem sido trabalhado e tratado como uma grande joia das categorias de base. Todos esses atletas vinculados ao Diogo Silva, que tem ganho bastante espaço, é hoje o principal empresário entre todos aqueles que têm atletas nas categorias de base do Verdão. Quero falar agora sobre o Cruzeiro com uma informação exclusiva. Nos últimos dias circulou a notícia de que o Fábio tem renovação de contrato automática com o Cruzeiro porque ele alcançou um número estabelecido de jogos. Fui checar essa história com uma fonte minha do Cruzeiro e essa pessoa assegurou que não existe absolutamente nada que trabalhe ou trate a possibilidade de uma extensão de contrato de acordo com o número de partidas. O Fábio deve estender seu contrato porque tem como objetivo, nessa reta final de carreira, alcançar os 1000 jogos pelo Cruzeiro. Nesse momento são 968 partidas. A informação exclusiva que eu queria dividir com vocês é que hoje o Fábio tem mais de 10 milhões de reais a receber de dívidas do Cruzeiro. São salários a que ele teve direito nos últimos anos que não foram pagos. Salários em carteira, direitos de imagem, bonificações, luvas, cerca de 10 milhões de reais. Ainda assim, o Fábio tem tratado com a maior cautela do mundo, sem cobrar isso de forma pública, sem trazer ou transformar isso num enorme empecilho para sua permanência. Fábio que teve na metade do ano proposta do Grêmio, mas preferiu ficar na Raposa, até por conta de toda a identificação que tem com o torcedor. Até a temporada retrasada, o Fábio embolsava 750 mil reais por mês. Eram 650 mil em carteira e mais 100 mil em direitos de imagem. Na atual temporada, a realidade já é bem diferente. O Fábio tem direito a 260 mil reais mensais, embora tenha tido a maior dificuldade para receber essa grana. O Fábio é um dos atletas com mais salários atrasados, cerca de 4. Para piorar, para a próxima temporada, o que se discute atualmente entre o Fábio e o presidente Sérgio Rodrigues é de sua permanência com vencimentos ainda menores, cerca de 200 mil reais por mês. O Cruzeiro tem afirmado que não pode continuar bancando esses 260 mil por conta de todas as dificuldades financeiras. Bora falar agora sobre Flamengo, mais especificamente sobre Renato Gaúcho, que está se transformando aos poucos no vilão pro torcedor e pro jornalista rubro-negro. Bora contar antes que o Flamengo empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira na Arena da Baixada e escapou de perder por muito pouco. O Flamengo até saiu na frente com o gol do Thiago Maia. No segundo tempo, o Atlético Paranaense virou com gols de Pedro Henrique, que não marcava há mais de 3 anos e meio, e depois com Renato Kaiser de cabeça. O gol de empate do Flamengo só saiu aos 54 do segundo tempo, depois da marcação de um pênalti bastante contestado. O Lucas Fasson deu um tapa na cara do Rodrigo Caio, o árbitro marcou pênalti com a ajuda do VAR e o Pedro converteu, garantindo o 2-2. Dessa maneira, na partida de volta, no Maracanã, o Flamengo se classifica para a grande decisão com qualquer vitória. Se tivermos um empate, independentemente do placar decisão nos pênaltis, a vitória do Atlético Paranaense garante classificação para a decisão do Furacão. O Renato Gaúcho foi muito contestado por torcedores e jornalistas rubro-negros durante a partida e depois do jogo. Tudo por causa de mais mexidas, primeiro na escalação e depois nas substituições. Além de tudo isso, tem incomodado demais o torcedor do Flamengo o fato de o clube não ter mais a posse de bola, o controle do jogo. Isso foi muito nítido nos 2 tempos contra o Atlético Paranaense. Era um Flamengo que muitas vezes se via sofrendo contra o adversário de muito menos recursos técnicos. E o que chama a atenção é que toda essa irritação de torcedores do Flamengo chegaram a me perguntar no programa do Nicola, na madrugada dessa quinta-feira, se o Renato poderia cair em caso de eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Os números do Renato seguem sendo bons. Em 26 partidas, 19 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. 67 gols pró, 17 gols contra, o aproveitamento é de 75% dos pontos. Por causa do aproveitamento,
pela escassez de técnicos no mercado, dá para cravar que ainda que o Flamengo seja eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, não haverá qualquer possibilidade de demissão do Renato Gaúcho. Por mais que tenha torcedor incomodado, por mais que tenha jornalista e influenciador do mundo rubro-negro incomodado com o trabalho do Renato, não há a mínima chance de o treinador cair por agora. Bora falar agora sobre a outra semifinal da Copa do Brasil. Essa, para mim, já tem um finalista definido. O Atlético Mineiro fez 4-0 em cima do Fortaleza no Mineirão, diante de 18 mil pessoas, e praticamente se colocou na grande decisão. Os gols da vitória do Atlético foram construídos quase todos no primeiro tempo. Arana com chute de fora da área, Hever de cabeça e o Hulk se aproveitando de um toque no primeiro pau para aparecer e marcar. No segundo tempo, o Zaratio, encobrindo o Felipe Alves, decretou o placar de 4-0. O Atlético Mineiro pode perder por 3 gols de diferença no Castelão. Se perder por 4, a decisão vai para pênaltis. O Atlético só é eliminado de forma direta se perder por 5 ou mais gols. Você acredita nessa possibilidade? E eu não. Bom, queria contar para vocês que com a passagem do Atlético para a decisão, 23 milhões de reais já estão garantidos em prêmios. É que essa é a bolada que vai ter direito o vice-campeão. Se o Atlético, confirmando a passagem para a final, ainda for campeão, em vez de embolsar 23 milhões, ele pega 56 milhões de reais, prêmio prometido pela Confederação Brasileira de Futebol ao dono do título do campeonato da Copa do Brasil. Importante contar que nunca na história da Copa do Brasil a gente teve uma partida de ida de semifinal com um placar de 4-0. Até então as maiores goleadas ou os maiores resultados eram de 3-0 e a curiosidade é que o Atlético estava em 2 desses 3-0, só que tomando os 3-0, dessa vez fazendo o 4-0. A única notícia triste para o torcedor do Galo nessa quarta-feira foi o fato de o Hulk ter saído de campo aos 28 minutos do segundo tempo. Ele tomou um pisão na mão esquerda, esse pisão foi dado pelo Ederson sem culpa, sem responsabilidade. O Hulk pediu substituição, estava sentindo muita dor e vai passar por exames nessa quinta-feira para diagnosticar, para avaliar se existiu alguma fratura, algum problema. Ele já teve, ainda dentro de campo, seu dedo anelar da mão esquerda enfaixado e depois postou foto da mão bastante inchada. O torcedor do Galo vai precisar torcer para que o Hulk esteja à disposição. Ele é peça fundamental na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Para fechar o vídeo falando sobre o São Paulo e a busca por um goleiro. Tenho contado para vocês há bastante tempo que o nome do Ivan é o preferido de quase todos os dirigentes do São Paulo. O Ivan quase foi contratado no mês de junho. Já havia um acordo entre o São Paulo, a Ponte Preta e os representantes do goleiro. Na última hora o Carlos Belmonte recuou porque entendia que o Thiago Volpi ainda poderia dar conta do recado. Rogério Ceni chegou, deu moral para o Thiago Volpi, chegou a colocar no goleiro a faixa de capitão do São Paulo, mas São Paulo ainda não desistiu da contratação de um jogador para disputar a posição com o Volpi no ano de 2022. E aí não é uma informação, mas é uma constatação. Felipe Alves pode se tornar uma opção do novo treinador são paulino. Rogério Ceni trabalhou com o Felipe Alves no Fortaleza, isso todo mundo sabe. Felipe agradou demais ao Rogério Ceni, era titular absoluto sob o comando do ex-treinador no Fortaleza. Por lá eles ganharam bastante coisa junto. E o Rogério confia tanto no Felipe Alves, mas confia tanto, não só debaixo das traves, como na saída de jogo, que indicou o goleiro pro Flamengo. Enquanto técnico do Rubro Negro, o Rogério Ceni procurou o Marcos Braz e pediu a contratação do Felipe Alves. O pessoal do Flamengo argumentou que já tinha o Diego Alves, que já tinha outros goleiros da base. Já o Rogério Ceni respondeu que nenhum dos atletas tinha as características que o Felipe Alves apresentava e ele entendia que o Felipe caberia no elenco do Flamengo. A pergunta que eu faço é, se o Felipe Alves caberia no Flamengo para o Rogério Ceni, você acha que não caberia para o São Paulo, que está em busca de um goleiro? O grande ponto é que o Felipe já tem 33 anos de idade e a busca do tricolor por um jogador para essa posição era por alguém mais jovem, que pudesse disputar o lugar com o Thiago Volpi e pudesse ser preparado para ter bastante tempo com a camisa São Paulina. Recentemente, o Felipe Alves renovou seu contrato com o Fortaleza, o novo vínculo só termina em dezembro de 2023, mas, curiosamente, na partida entre Fortaleza e Atlético Mineiro, o Felipe Alves foi o grande destaque negativo, tendo errado em pelo menos 2 lances que resultaram em gol. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê ao longo do dia com mais novidades. Combinado? Abraço, tchau, tchau.